Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios. No capítulo de número 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Ele, nesse capítulo, irmãos, ele relata a sua resiliência, a sua persistência, a sua capacidade de não se desanimar diante das adversidades que ele enfrentava. E não foram poucas. Ele foi bastante combatido, muito, pelos espíritos caídos, que por intermédio de homens que não tinham dentro deles algum valor maior,
se tornaram oponentes, opositores do apóstolo, e ele nunca se desanimou. E aqui ele deixa colocado: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Misericórdia, os irmãos sabem, é quando nós tínhamos que ser castigados de uma maneira irreversível, e um amor, um cuidado, um zelo, o sentimento piedoso de Deus não fez isso conosco. Ele era perseguidor da igreja, e nós todos nós, éramos dignos de ir para as trevas definitivas. E ele reconhece isso aí, e nós devemos reconhecer também. Desde que o primeiro casal, ele saiu da presença de Deus, nós estamos vendo a cada ano a terra deteriorar-se. Os irmãos vejam que nós vivemos um mundo onde nunca se viu tanto conhecimento científico como o tempo atual, irmãos. Irmãos, o que tem hoje de conhecimento científico no mundo moderno, se fosse falar para alguém, quando eu era menino, era mais do que uma ficção científica. Era mais. Nós superamos as ficções científicas na evolução. Mas veja o nosso estado, veja que situação que nós estamos. Rodeado de criminosos, drogas assolando o planeta Terra, as nações mais poderosas do mundo com armas tão terríveis que são capazes de acabar com grande parte do planeta, e eles estão brigando. Eles não fizeram um ambiente de paz, não construíram um ambiente pacífico aqui. Eles se mantêm pelo poder, pelas ameaças, pela violência. O pecado nos trouxe um grande mal. E ainda há quem não se preocupe com o pecado foi uma desgraça. O pecado foi o grande problema. O pecado, ele trouxe consigo um problema seríssimo: a morte. E atrás da morte, uma coisa mais terrível ainda: o inferno. Não foi assim que Deus planejou. Por isso que ele fala: eu tendo esse ministério segundo a misericórdia, eu não desfaleço, eu não desanimo não. Eu vou seguir adiante. E nós temos que seguir também. Porque, irmãos, todos nós temos em nosso organismo bactérias, estão no nosso trato intestinal. Mas quando o nosso organismo fica muito debilitado, tem bactérias que se multiplicam muito. Tem até vírus que estão contidos pelo nosso sistema de defesa. Mas se a nossa resistência, se a nossa capacidade abaixar, aí então essas forças manifestam em nós. Muitas delas são bactérias oportunistas. Quando abaixa a imunidade do corpo, elas se multiplicam. O ser humano tinha uma imunidade total. Mas quando ele escutou a serpente, ele se revestiu da serpente. Agora nós temos que nos revestir de Cristo, irmãos. Nós estamos, como seres humanos, nus. Só nossa nudez não aparece porque nós temos uma cobertura para a nossa miséria, que é o sangue de Jesus. A vida, ela paga pelo pecado. Pecou, tem que morrer. Está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Foi por causa disso que o primeiro sangue foi derramado lá atrás, quando Adão saiu do Éden. Deus matou um animal, como vocês sabem, e fez uma túnica de pele de animal para eles, porque eles estavam nus. E eles já não queriam mais ver o Senhor. Já pensaram que alegria que é, irmãos? A gente nem sabe o que é isso. Sabe o que é estar num lugar onde todo o bem habita
não existe nenhum tipo de mal. Mas o que é melhor ainda, todo dia o Senhor passava lá e conversava com Adão, com Eva. Eles tinham um convívio cara a cara com Deus. Olha que prejuízo que trouxe o pecado. Nós precisamos de misericórdia. E encontramos misericórdia no sangue de Jesus. E nós não devemos desanimar com nenhuma dificuldade na nossa caminhada. Seja o que for, é menor do que o poder de Deus. Haja o que houver, nós não voltaremos atrás. Ele falou, não desfalecemos, quer dizer, nós não desmaiamos, não fico julgado pelos cantos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Aqui ele está falando do pecado. Nós rejeitamos isso, porque nós estamos cobertos. Irmãos, uma coisa nós temos que entender. A nossa natureza pecaminosa não morreu. Ela está dominada pela natureza divina de Cristo em nós. Mas em nós, a natureza de pecado está aí. Se nós nos afastarmos do convívio com Cristo, se nós começarmos a viver uma vida natural, é como alguém que perde a imunidade, daqui a pouco começa a se multiplicar coisas más, e acontece o que está escrito, não extingais o Espírito. No outro ponto fala, não entristeçais o Espírito da graça. No outro ponto fala, não recebais a graça de Deus em vão. Então nós temos que nos manter firmes nessa nossa vocação espiritual, porque o nosso adversário, ele como um leão, anda em volta da igreja, buscando a quem possa tragar. Mas na nossa resiliência, na nossa resistência, nós vamos rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Porque as pessoas que praticam atos abomináveis, eles fazem escondido, porque eles sabem que aquilo ali é horrível. Eles fazem escondido. Mas nós praticamos a nossa obra em Deus, nós não temos o que esconder de nossa vida. Essa é a proposta dele, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, que esse era um problema. Em Corinto, irmão, a obra de Deus frutificou muito, a graça floresceu, os dons de Deus floresceram, mas o nosso inimigo, ele é astuto, ele vai exatamente aonde tem riqueza para roubar, e ali começaram a acontecer coisas muito desagradáveis. Paulo chegou a ter que entregar alguém lá, nas mãos do inimigo, porque eles começaram a conviver com o pecado como se fosse coisa normal, e não é normal. Nós nunca podemos fazer do pecado a nossa prática. Isso estava acontecendo em Corinto, e Paulo percebeu isso, e ele foi bem duro nas cartas. A primeira carta ele falou bem forte, até que ele, depois nessa segunda carta, ele falava de ir lá mesmo, pessoalmente. Por quê, irmãos? Por quê? O mal, olha, dentro de nós, ele está escondido aqui. Tem doenças que são contagiosas. Se pega um atleta, dependendo do contato que ele tiver com uma doença contagiosa, aquela doença passa para ele, mesmo sendo atleta. Agora, se um atleta tocar numa pessoa com uma doença contagiosa, a saúde dele não passa para o atleta, para o doente. A saúde do atleta não passa para o doente, mas a doença do doente passa para o atleta. Essa é a questão do convívio com o mal. As más conversações corrompem os bons costumes, mas nas santas conversações nós seremos edificados. É a proposta da palavra do Senhor. Ele estava falando isso aí. Nós temos que andar como se Deus estivesse aqui, e está mesmo, como se estivesse ao nosso lado, olhando tudo que nós estamos fazendo. Agora, alguns não aceitavam o Evangelho, outros queriam anunciar um Evangelho distinto. Ele fala uma palavra forte, mas se o nosso Evangelho está encoberto é o seguinte, não dá para ser compreendido, ele está escondido da compreensão. Ele fala, é porque o Deus desse século, sabe quem que é o Deus desse século? O inimigo. Cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, porque quem não crê
o inimigo consegue cegar toda a compreensão dele. Mas quem crê, Deus começa a abrir a compreensão dele da graça. Compreender a graça não é compreender detalhes de mistério, não. Não é conhecer toda a Escritura, não. Conhecer a graça é realmente conhecer a proposta de Cristo com o ser humano, porque é transformar. O que ele propõe é nascer de novo, ser uma nova pessoa. Essa é a transformação proposta pela palavra de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, que estão na igreja, mas nunca nasceram outra vez. Mas os que nasceram outra vez, às vezes conhecem pouco, mas conhecem o suficiente para fugir do pecado, manter pela fé a condução espiritual e vai chegar lá na glória. Porque está escrito, não é dos sábios, não é dos entendidos, está escrito assim: o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelou aos pequeninos, porque assim aprove ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que é pequenininho, mas sabe: Senhor, eu guardo em mim o cuidado no meu relacionamento contigo. Essa é a palavra de Deus, o Deus desse século. Triste coisa chamar de Deus um Deus com letra minúscula, mas é o que ele está fazendo aí. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olha, irmão, o próximo passo, a guerra vai passar e vem a vinda do ímpio. Todo canto se vê falar de guerra. Na Europa estão preparando para a guerra. Estão preparando. Eu tenho um amigo lá que já recebeu instrução para fazer estoque de alimentos. Estão preparando para a guerra. Ela pode ser deflagrada uma guerra maior a qualquer momento. Mas a maior guerra que existe já foi deflagrada lá quando Adão saiu do Éden. É a guerra do diabo contra o ser humano. Essa é a pior guerra que existe. E todo mundo que vive aqui, sem conhecer a Cristo, está prisioneiro nessa grande guerra. Mas nós estamos soltos. O Senhor falou: se o Filho vier e vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos, somos livres, ainda que prisioneiros dele. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo falava de si e também nós podemos falar e repetir. Temos esse poder em vaso de barro, porque ele mesmo percebia suas limitações. Deus forçou Paulo a conhecer seus limites, e nós também temos que conhecer os nossos. Quando a pessoa fica muito arrogante, muito cheia de si, ela não percebe mais, ela perde a noção da realidade, ela não percebe mais seus limites, ela consegue só ver limite nos outros, ela não percebe mais seus limites. Aí começa o perigo extremo. Mas quando nós somos contidos em nossos limites, nós percebemos a nossa fragilidade, nós percebemos que nós somos apenas conservados pela misericórdia de Deus. Nós não conquistamos nada, foi Cristo que conquistou para nós. Vocês lembram o que o Senhor falou para Paulo? Quando ele reclamou com o Senhor que um espírito afrontava ele todo dia? O Senhor falou com ele, aparte de mim esse espírito. O Senhor falou com ele: não vou apartar não, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto você confessar que você é vaso de barro, eu posso colocar coisa dentro de você. No dia que você achar que você é muito importante, não vai caber mais minhas riquezas aí. As riquezas de Cristo só cabem no coração de quem é de barro. E se você se sente um vaso de barro, saiba de uma coisa: tem espaço para Deus te enriquecer. E a riqueza de Deus é para a honra dele. Deus não dá a honra dele para homem, nem para mulher. Ele, quando tem alguém que ele encontra espaço, ele enche das coisas sagradas e deixa aquela pessoa passar certos processos que ela não queria. Mas enquanto ela geme, a igreja canta, porque vai numa visita, Deus faz uma obra. Vai numa casa, Deus liberta. Quantas vezes Deus libertou pessoas em volta de você e você continua doente? Vaso de barro. Vaso de barro. Eu tinha um amigo que Deus deu para ele o dom de cura. Quantas vezes Deus curou, irmãos? Ele punha a mão, até da minha filha aconteceu isso. Ele pôs a mão na cabeça dela, Deus curou a minha filha.
ele tinha uma diabetes controlada, ele falava: Deus me usa para curar todo mundo, eu ponho a mão na minha cabeça, a minha diabetes não sara, é vaso de barro, não é para curar ele. Assim somos nós. Quanto mais espaço tiver, mais riqueza vai caber. Se nós entendermos isso, irmão, e nos quebrantarmos diante de Deus, Deus pode tirar um perfume muito magnífico. Aquela mulher foi honrar o Senhor Jesus, e ela tinha um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo. Ela quebrou o pescoço daquele, que assim que fazia, daquele cântaro. Quando ela jogou, e perfumou a casa toda. Dentro daquele vaso tinha um perfume escondido. Quantos aqui, ou longe daqui, escutando essa palavra, tem um perfume escondido dentro de você? Ainda que você gema, lamente a sua sorte, reclame, tem perfume dentro de você. Tem pessoas que até a saudação dele é boa. Tem pessoas que ele saúda a paz de Deus, já o ambiente fica bom. Tem gente que o sorriso dele traz paz para a gente. Sabe por quê? Está carregado de coisa boa. Tem gente que você olha para ele e já está com a cara ruim, está embirrado, dá até medo. Tem gente que é uma cara ruim, que até é bom de você conversar. Mas tem irmã, tem irmão. Eu já vi umas velhinhas, eu já vi uns irmãos, que eu olho para o rosto delas brilham. Tem umas coisas boas escondidas. Tem gente aí simplesinha. Aqui no Brás teve aqui um irmão outro dia, simplesinho, pobre, mas não tem semana que Deus não manda ele enriquecer alguém. O vaso é de barro, mas as coisas que estão lá são riqueza do céu. Hoje o Senhor abre essa palavra com essa proposta: faça-se de barro, que o Senhor vai te encher de um perfume muito excelente. Vocês acham que o céu ainda tem crise por lá? Ou Deus ainda não tem mais? Na dispensa dele está faltando dom, ou faltando alguma coisa lá? Sabe o que está acontecendo? Aqui na terra, nós andamos muito distraídos. Lá no céu a dispensa anda bem farta. Se nós abrirmos o coração, ele tem coisa para colocar dentro de nós. Paulo falava sobre o que acontecia com ele. Nós somos atribulados, mas a tribulação não me leva a um estágio que eu entre em angústia e não saia do chão. Eu sou atribulado, sou provado mesmo. Tem hora que a situação está difícil. Tem uma carta que ele fala: até da vida eu desesperei. Para mim aqui acabou. Eu fui na Ásia lá, a guerra foi tão grande que agora acabou tudo mesmo. Mas de repente ele fala: mas o Senhor, que sempre socorre a gente, quando eu achei que não tinha jeito, entreguei os pontos, porque para mim agora chegou o meu final. O Senhor falou assim: nada, ainda você vai trabalhar bastante. E aqui tem uma mensagem para alguém: ainda você vai trabalhar bastante. Não entrega os pontos não, fica firme, ainda tem serviço na obra para você. Perplexos, pessoa perplexa, eu não esperava isso, como pode isso? Eu estou perplexo. Mas tem uma coisa: não desanimo, eu vou adiante. E ele tinha motivo para ficar perplexo. Muitas e muitas vezes houve um juízo, ele foi chamado de um tribunal para ser julgado. Chamava ele de peste. Quando ele chegou ao tribunal, ele procurou pelos seus amigos, não achou nenhum. Eles ficaram com medo, não foi nenhum companheiro dele lá. Ele fala assim: todos me desampararam. Mas tem uma coisa, não tem problema, o Senhor passou por lá, eu fui livre da boca do leão. É isso aí, irmãos. Desamparados, não desamparados, perseguidos, mas não desamparados. Foi perseguido, teve que fugir uma vez da cidade, colocaram ele num cesto pelo muro do lado de fora, para ele fugir. Foi preso dentro de um navio, amarrado como um bicho, transportado como um homem de alta periculosidade. Mas no fundo do navio, amarrado, o anjo do Senhor passou por lá e falou: Paulo, sabe esse povo que está aí no navio? Acho que é 267 almas. Sim. Sabe o que Deus falou, mandou te falar?
Deus deu todas essas almas na sua mão, hein? Todo mundo aí. Você ficou prisioneiro, mas você vai ser o ensinador de todas as almas estão entregues na tua mão. O absurdo da fé. O fato é que você sabe isso, aquele barco foi a pique quase, teve que encostar numa região de pedras, a maré apertando, quebrou a proa, a popa, tiveram que, mata, porque o inimigo queria matar Paulo, mata todo mundo, o alvo era Paulo, mas Deus pegou alguém lá, não mate, solta todo mundo, porque quando uma boca tentar te maldizer, a boca de Deus vai te abençoar. Pode ter certeza, todas as vezes que o inimigo te amaldiçoar, a boca de Deus vai te abençoar. Toda vez que ele fala mata, o Senhor fala solta. Glórias a Jesus. Toda vez que ele tentar te matar, Cristo vai te soltar. Ele não vai conseguir te matar. Cristo vai te proteger enquanto você cumprir o mandado dele. Mata nada. O anjo já tinha passado por lá. Todo mundo aqui está na sua mão. Todo mundo na mão do prisioneiro. Bateu lá numa ilha, Malta. Um frio, chovendo. Juntaram cada um seus cacos lá, foram lá. Fizeram uma fogueira lá para quentar. Estava muito frio. Paulo pegou no meio de uns gravetos lá para pôr mais graveto no fogo. Tinha uma serpente venenosa que estava com tanta raiva dele que mordeu e não largou. Porque a serpente morde e larga. Essa mordeu e não largou. Ela pegou, ele ficou pendurada na mão dele. E eles falavam, esse homem é um homicida, porque olha, ele fugiu desse mar. Olha que desastre que teve com o navio, ele escapou. Mas a justiça divina perseguiu ele. Não era justiça divina, não. Era Satanás. Ele pôs aquela serpente em cima daquela chama, ela não suportou o calor, caiu dentro do fogo. E eles ficaram, agora vai morrer, vai inchar e morrer, porque é assim que essa serpente mata. Passa um tempo, o homem não incha, não morre e prega a palavra. Esse homem é um Deus. Nem era Deus, nem era bandido, era amigo de Deus. Sejamos nós amigos de Deus, é a proposta da palavra. Amigos de Deus, é a coisa mais bonita que existe. A coisa mais bonita que existe. Amigo de Deus. Não religioso. Não. Pode continuar na sua simplicidade. Deus não está procurando sofisticação de crente, não. Deus está procurando simplicidade, fé e santidade. É isso que Ele procura na igreja. Aqui a palavra nos mostrando. Ele fala que enquanto nós vivemos, nós somos entregues à morte. Porque toda hora ele era ameaçado. Toda hora eles queriam matá-lo. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Fala para a igreja, enquanto nós somos perseguidos, querem nos matar, a palavra, os sinais, os dons estão em vocês estão com vida e nós estamos debaixo de ataque. Mas nós não desfalecemos, porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, porque ele estava ficando velho. Irmãos, sabe isso? A misericórdia, nós vamos ficando velho, vai ficando difícil, as dores aparecem, o sabor já não é igual mais, os olhos já não enxergam muito bem, né? A gente vai ficando velho, tudo vai diminuindo, o ser humano entra em desespero, tem pessoas que ficam depressivas, eu estou velho, mas quem conhece a Deus fala, louvado seja Deus, a coisa está ficando melhor para mim agora, porque quanto mais eu envelheço, mais o meu ser interior se santifica. Olha que coisa bonita, enquanto o meu homem exterior se corrompe, eu vejo dentro de mim um outro homem que se renova, que está bonito, que está forte, que está cheio de esperança. Você está doente, irmão, irmã, dentro de você tem um ser vivo, santo, forte, glórias ao Senhor, que não fica doente, que não adoece nunca, e é cheio da proposta de Deus. Todas as promessas que Deus já fez na sua vida estão de pé, nenhuma cairá, e a força do Espírito Santo vai tomar o teu ser interior, e você vai ficando velha, cansada, curvada, cansado, doente, mas o teu ser interior ainda é
poderoso na presença de Deus. Deus manifesta em nós. Coisa bonita, irmãos, essa certeza. Enquanto o mundo fica angustiado em depressão, o crente fala: glória a Deus, está mais perto agora do que antes. Já já, é o que Paulo falava: eu até queria ficar por aqui para trabalhar, mas eu fico pensando, se eu morrer agora, eu já vou encontrar com Jesus Cristo de cara. Se eu ficar por aqui, eu trabalho para Ele. Eu não sei nem o que eu vou fazer, se eu vou ou se eu fico. Eu já nem sei mais o que eu faço. O ser humano morre de medo da morte. Ai, que medo da morte. O crente que está consagrado, ele fala: se eu morrer, eu estou salvo. Se eu morrer, eu encontro com Jesus hoje. Você sabia isso, irmão? Não tem morte mais para nós, a morte acabou. O corpo vai dormir na sepultura, mas nós não. O homem interior está renovado. Quem sabe nessa palavra hoje entra um ânimo na igreja de querer renovar a natureza interior, desprezar as coisas que o mundo põe diante de você, vira os seus olhos, tira a sua atenção, para um pouco de correr atrás do mundo. Eu não corro atrás do mundo, corre. O mundo está debaixo dos seus olhos, no celular que você não larga. Sai um pouco desse ambiente, volta um pouco a atenção para o céu. Tira as noites para orar. O Senhor às vezes chama a gente de noite, a gente acorda, vai no banheiro, é a oportunidade de parar um pouquinho na sala. Senhor, eu tenho um assunto para tratar contigo. Quem sabe num desses encontros o Senhor te enche da virtude do Espírito Santo. Quem sabe no encontro desse o Senhor solta a sua casa. É a proposta do Senhor. Não se assuste com o vento. Quem fica olhando para o vento não semeia. O Senhor fala: olha, eu não gosto de covarde. Agora Deus dá força para quem tem fé. Vocês acham mesmo que o meninote, lá do meio do mato, tomador de conta de ovelha, tinha competência de matar um leão? Vocês acham? Vocês acham que ele podia matar um urso? Sabe por que ele matou? Vocês vão saber por quê. Porque ele confiava no Todo-Poderoso, como ele fez com aquele gigante, vocês lembram? Aí você vem com essas espadas, com essas armaduras aí. Eu não tenho espada nem tenho armadura, mas eu vou em ti em nome do Senhor dos Exércitos que você afrontou. É por causa disso que ele vencia. Quando ele matou aquele leão, porque o Espírito de Deus estava dentro dele. Ele foi até o leão, mas o Espírito Santo estava dentro dele. Ele foi até o urso, o Espírito Santo estava dentro dele. E você que chegou o urso até você, o Espírito Santo está dentro de você. O urso vai embora, o leão vai embora. E tem um leão aí que ruge demais, assusta, dá medo, põe terror noturno. Mas ele é só um leão, assustado quando chega o verdadeiro leão da tribo de Judá. Quando o Senhor toma alguém pelo Espírito Santo, irmão, não tem espírito que suporta. Se alguém for tomado com a virtude, com o poder da revelação, como eu já vi muitas vezes, não tem um espírito que fica de pé. A palavra do Senhor está em você. Você vai ficando velhinho, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Já está encurvando. Eu mesmo, quando olho no espelho, eu vejo que o tempo passou. Mas não tem problema. Eu espero o grande dia do Senhor. Essa é a proposta do Senhor. O Senhor não chamou a gente para ficar aqui na terra, não. O Senhor nos chamou para morar com Ele. Ele falou: eu não sou daqui, não. Eu não sou daqui, não. Se eu fosse daqui, meus discípulos iam lutar para eu não perder essa guerra. Até hoje os judeus não entenderam isso. Quando eles cercaram Jesus lá em cima, lá no monte, vieram aqueles homens armados com achote, lança, faca, espada, cercaram Jesus como se ele fosse um homem perigoso. Mas ali estavam os discípulos. O que sabe o que o Senhor Jesus fez? A quem vocês procuram? A Jesus, sou eu. Pronto, todo mundo caiu no chão. Espada para um lado, soldado para o outro. Não ficou um de pé. Se vocês me procuram a mim, deixa esses ir embora. Foi tudo embora. Fugiram. Mas o tempo passou. Depois daqueles homens que fugiram, já não fugiu mais. Foram cheios do Espírito Santo. Enfrentaram tudo. Pedro despediu falando: eu já vou deixando esse meu tabernáculo. Não corria mais. Já enfrentava os leões e os ursos. Tem muito leão, tem muito urso por aí. Mas não tem leão, não tem urso para aquele que tem o Espírito de Deus.
Quantas que são as formas de combate contra a igreja? Se essa igreja está de pé até hoje é porque o Espírito Santo está dentro de nós. No tempo passado, irmãos, para encerrar a palavra, os judeus, eles, até hoje, né, eles não quebram nenhum osso do cordeiro. Não se pode quebrar o osso. É tanto que Jesus na cruz, quebraram o osso de um, de outro, quando for quebrar o osso de Jesus, ele tinha morrido. Não quebra, já morreu. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Sabe por quê? O osso é que dá estrutura no corpo. Nosso corpo tem a forma por causa da ossatura. Senão nós caímos como um saco sem forma. Sabe o que significava aquele osso? É o Espírito de Deus que dá forma a essa igreja. Essa igreja tem poder, tem estrutura, fica de pé porque o Espírito Santo está dentro de nós. Vamos seguir adiante, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos aformosear no espelho da palavra de Deus. Você acha que você está ficando feia? Você acha que está ficando feio? Você está muito mais bonita agora. Você está muito mais bonita agora. Se Deus te colocasse o espelho, você está achando que a idade acabou com você? Olha para dentro do seu espírito, o que eu já fiz com você? Você olhava assim, eu estou bonita desse jeito, está bonita assim. É isso que Paulo falava. Eu vejo dentro de mim um homem renovando, ficando cada vez mais forte, mais bonito. Ainda que por lá de fora a coisa esteja ruim, mas pelo lado de dentro a coisa está boa. O lado de fora daqui a pouco vai ser colocado de lado e o lado de dentro vai entrar nas moradas do Senhor. O Senhor propõe vasos de barro, mas glória de Deus. Quanto menos você tiver de você, tanto mais Deus tem para te dar. É assim, uma relação inversa. Uma vez o Senhor trouxe uma revelação, no tempo antigo aí, da obra, numa interpretação da língua. O Senhor disse assim: eu, o Senhor, operarei. A vontade humana me é posta à frente, mas eu operarei. Nenhum homem me impedirá. Vocês hão de me buscar de joelhos, e ali, de joelhos, eu me manifestarei, e os vossos corações arderão como uma chama ardente, e eu abrirei os tesouros do céu para os vasos de barro. Ó vaso de barro, Deus ainda tem espaço para colocar dentro de você alguma coisa aí. Irmã, irmão, Deus ainda tem coisa para colocar em você. Pessoa ficando cada vez mais velha, as empresas vão encostando, aposentadoria compulsória não serve mais, aqui não. Mais velhinho, melhor. As fantasias abaixam, as ilusões abaixam. E aí fica só a vontade de aproximar de Deus. Quem está doente no hospital, quem está moribundo. Vocês já viram algum moribundo no hospital? Eu já vi. Vocês já foram ver? Eu nunca vi uma pessoa no hospital, em estágio final de vida, assim: eu quero negociar, comprar, vender meu plano. Sabe por quê? O negócio está doendo, é muita dor. Ele só quer parar de sentir dor. Ele não quer nem saber de mais nada. Se dá para tirar essa dor, doutor, que eu não suporto a dor. Vou comprar vestido novo, que vestido que eu quero sair daqui. Você quer comprar um carro novo? Eu não quero saber de carro, eu quero parar de sentir dor. Sabe por quê? Ali não tem mais nada que interessa, acaba a fantasia. O sonho acaba ali. Mas na graça do Filho de Deus, quando as pessoas olhar para você e ficar balançando a cabeça, tendo pena de você, vai falar assim: eu tenho pena de quem fica por aqui. Eu vou me encontrar com meu Senhor. Deus seja louvado. Agradeço.